Excelente dia! Sexta-feira, capítulo 3.5. E se a certeza dependesse do lugar de onde você olha? Senta aqui no café, porque a vida deixou uma boa leitura para hoje. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que o tempo passava da mesma forma para todo mundo. Um segundo era um segundo e uma hora era uma hora. O tempo parece uma das poucas certezas que não dependiam de opinião. Até que um homem fez uma pergunta: e se não for? E a partir daí, mudou a forma como nós enxergamos o universo. O nome dele? Albert Einstein. Talvez essa tenha sido uma das maiores habilidades de Einstein. Não aceitar uma verdade apenas porque todo mundo já havia aprendido a olhar para ela do mesmo jeito. Ele mudava o lugar da pergunta. Ele observava por outros ângulos. Ele imaginava possibilidades que não podiam ser vistas ainda. E talvez seja curioso que justamente a história de um homem que nos ensinou a questionar perspectivas tenha sido repetida por tantos anos sem que quase ninguém parasse para questioná-la. Porque existe uma história muito conhecida sobre Einstein. A de que ele teria sido um aluno ruim, que demorou para aprender, que tinha dificuldades na escola, que chegou a reprovar em matemática. Só que Einstein nunca foi ruim de matemática, muito pelo contrário. Ainda jovem, já dominava conteúdos avançados para a idade. Ele questionava professores. Não se adaptava bem a modelos rígidos de ensino. Não gostava de repetir uma informação apenas porque alguém dizia que ela estava certa. Mas questionar a forma como algo é ensinado nunca foi o mesmo que não ser capaz de aprender. E talvez essa história tenha sobrevivido por tanto tempo porque ela nos conforta. Essa mensagem pode até ser bonita, pode ajudar, pode inspirar, mas uma história não se torna verdadeira apenas porque o significado que encontramos nela é bom. E talvez essa seja uma parte importante da perspectiva. Mudar o lugar de onde olhamos não significa mudar os fatos para que eles combinem com aquilo em que gostaríamos de acreditar. Não é criar uma versão mais bonita, nem escolher o ângulo que nos conforma. Perspectiva é aceitar que talvez ainda exista alguma coisa que não conseguimos enxergar. Um detalhe, um contexto, uma versão. Uma pergunta que nunca fizemos. Durante essa semana, nós caminhamos ao redor de histórias que pareciam conhecidas. Voltamos ao momento em que o Walt Disney perdeu Oswald antes que o Mickey existisse. E percebemos que algumas perdas não mudam apenas aquilo que temos. Elas também mudam a forma como escolhemos construir depois das perdas. Olhamos também para Frida Kahlo antes dos quadros, quando ela ainda era uma jovem tentando compreender o que aconteceria com a vida que ela havia planejado. E percebemos que às vezes ficamos tão presos ao futuro que deixou de existir, que não conseguimos enxergar aquilo que ainda pode nascer. Devolvemos Michael Jordan ao tamanho da própria história, porque uma trajetória extraordinária pode ficar pequena quando tentamos explicá-la por uma única cena. E paramos diante do mesmo bloco de mármore que tantas pessoas já haviam visto. A mesma pedra, as mesmas marcas, mas Michelangelo conseguiu enxergar algo que outros olhares ainda não haviam encontrado. Nenhuma dessas histórias mudou. Os fatos continuaram exatamente onde estavam. Nós apenas mudamos de lugar. E quando mudamos de lugar, outras partes começam a aparecer. Talvez seja isso que uma nova perspectiva faça. Ela não apaga aquilo que você viu, apenas impede que você acredite que aquilo era tudo que existia. Porque uma história pode ser verdadeira e ainda assim não estar inteira. Pode existir uma perda e também existir aquilo que você aprendeu a construir depois dela. Pode existir um futuro que não aconteceu e ainda assim existir algo a nascer. Pode existir uma rejeição sem que ela explique uma vida inteira. Pode existir marcas sem que elas determinem tudo que ainda pode ser revelado. E pode existir uma história repetida por gerações que nunca voltou a ser observada. Então, antes de fechar esse capítulo, eu quero te fazer uma pergunta. De onde é que você tem contado a sua história? Do lugar daquilo que perdeu, da vida que não aconteceu, da única cena que você decidiu repetir, das marcas que alguém deixou, ou de uma versão que você ouviu tantas vezes que nunca parou para se questionar se ela é real?
Talvez você não precise mudar a sua história. Talvez você precise caminhar ao redor dela. Olhar de perto, depois de longe. Mudar a pergunta, devolver alguns detalhes, escutar outra versão. Porque toda vez que mudamos o lugar de onde olhamos, alguma coisa que estava escondida começa a aparecer. Mas existe uma pergunta que ficou aberta. Se uma mesma história pode ser observada de tantos lugares, como decidimos o significado que damos a ela? Dar significado é um passo extremamente importante e é por isso que, com certeza, ela será uma ótima leitura para a próxima semana. Porque, de novo, você não vai precisar mudar mais a sua história. Você vai apenas precisar descobrir de qual lugar ela tem sido contada por você, pelos outros, por tantas e tantas vezes. Agora, vai ler sua vida, vá contar a sua história, vai perceber de qual perspectiva você tem lido e contado os seus capítulos. Porque a sua vida, ela continua acontecendo. E eu? Eu te espero no próximo capítulo, na próxima semana, aqui no Café. Até lá e um ótimo fim de semana para todos.